quando a gente tinha 12 anos, o que a gente fazia? Ela falou, criança foi feito pra criar, pra desenvolver. Deixa a criança lá fora, no quintal. Se ela não vai arrumar alguma coisa pra ela fazer. Hoje, os pais, eles colocam a culpa, né, na tecnologia na tela, mas, na verdade, é mais um conforto pros pais do que pra criança. Porque se a criança eu pegar e trazer ela pra brincar, ela vai brincar. Eu diria, pais, pensem em neurônio espelho. O filho de vocês vai copiar tudo que vocês fizerem. Tudo. Seja ele típico ou atípico. Tudo. Então, se você é o pai que só tá lá no celular ou que só tá na frente de uma tela, teu filho também vai. Também vai fazer. Se você come com uma TV ligada, teu filho também vai fazer isso. Se você não senta na mesa, né? Então, ou se você faz tudo isso, a capacidade da criança de te imitar, de sentar numa mesa, não precisa ser a mesa mais linda do mundo, mas uma mesa que tenha comida ali, que esteja à disposição, né? A maior parte da vida dessa criança, por mais que seja brincando, é com uma TV ligada, com um tablet ou com uma tela de celular. Planeje, né? Planeje muito bem o que você quer pra sua vida. Porque mesmo planejando, nem sempre aquilo vai sair da forma correta. Mas planejando tem a chance de sucesso muito maior, assim. Porque hoje eu vejo, assim, que a maior dificuldade nossa foi de sair de uma empresa de 5, 6 profissionais para uma empresa de mais de 20, né? E isso gerou o quê? Crescimento. Só que junto com esse crescimento vem a dor, que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, né? E antes da gente começar também, eu já quero deixar um agradecimento mais que especial para os patrocinadores desse podcast. A Labiato Store, a JRD Construções e a Versátil Coworking. Juntos eles fazem esse podcast acontecer e levar essa mensagem incrível para você. Então bora lá para mais um episódio. Empreender é mais do que faturamento, é propósito. Essa é a frase dos nossos convidados de hoje, que a gente criou juntos antes do podcast. Mas que faz muito sentido com quem eles são. Eles são pessoas muito especiais para nós, nossos clientes, parceiros, amigos. E tá aqui com a gente os dois sócios da Desenvolver, a Tati e o João. A Tati, ela é fonoaudióloga, neuroinfantil especializada em disfagia e linguagem, certificada em Terasult e BOBAF, muito chique isso. E o João também, só que fisioterapeuta com pós em psicomotricidade, mestre em ciências do movimento humano e é presidente da Associação Terasult no Brasil. Muito chique, estamos aqui hoje. Bem-vindos! Bem-vindos. Obrigada. Gente, a gente fica muito grato de ter vocês aqui hoje, não só por vocês serem nossos clientes, mas que são muito especiais pra gente. Relação de uns 2 anos já, né? Já vai fazer 2 anos já. E estamos muito felizes que vocês estão aqui hoje. E a gente gosta de começar exatamente pelo começo, mas nesse caso, eu quero que vocês contem um pouco como vocês se conheceram, né? Pra montar a Desenvolver. De onde que surgiu essa ideia? Vamos montar uma clínica. São 2 histórias diferentes, assim, mas foi um começo muito engraçado, de certa forma, né? Eu posso começar com a minha parte? Pode. Que foi bem A gente tinha um paciente em comum, né? O Miguelzinho, que já tá lá no céu, mas que foi, acho que, quem uniu realmente a gente, né? E aí o João um dia chegou lá pra mãe dele e falou: e aí, eu quero montar uma clínica. Quem é a fono que você fala que dá? E aí a mãe do paciente falou: vai na Tati, né? Aí o João começou, né? Quem é essa Tati que atende também o Miguel, né? Começou a ir atrás. E bem nessa época foi quando eu quebrei meu braço e foi assim uma coisa bem... Foi bem traumático, um trauma real, né? Literalmente. E literalmente eu demorei quase 2 anos para recuperar essa mão. E quando o João me conheceu, ele falou: vamos fazer uma reunião. Aí a gente sentou assim, eu e o Gabriel, o João, né, no caso. E aí ele... vamos fazer uma reunião. A gente sentou no barzinho assim para começar a reunião, né? Aí eu pedi uma água, aí coloquei a mão não funcionava. Segurei a garrafa assim, não eu segurar a violão. E o João... E eu na frente dela bem pleno, tá? Aí, de repente, ele: você quer que eu abra essa garrafa? Pelo amor de Deus. Só talvez, assim. Enfim, o João me conheceu numa fase da minha vida em que eu olhei... Eu não tinha como negar, que eu entendi que a gente já trabalhava... autônomo, né? Domiciliar, atendendo vários pacientes domiciliar, igual a maioria dos terapeutas hoje começam, né? Mas nessa fase em que eu passei mais de 2 anos sem conseguir trabalhar direito, eu entendi que o meu trabalho manual, eu sozinha, era limitado. Tinha uma limitação. E tinha uma limitação lá, por exemplo,
eu estava na academia me cuidando, caí, quebrei o braço, que quase 2 anos sem conseguir trabalhar direito. Então, eu precisava pensar em alguma maneira em que eu tivesse uma renda e que não dependesse, literalmente, da minha mão, né? Uhum. Das minhas mãos para aquilo. E aí, o João veio com a proposta de vamos montar uma clínica. Eu falei, cara, Momento é isso. certo, É hora o momento certa. certo, a hora certa. Porque, assim, eu jamais pensaria em pegar aquele dinheiro e investir nisso. Acho que se eu não estivesse passando real por uma necessidade assim. Uhum. E foi perfeito, né, amigo? Foi. Não, mas foi bem isso que a Tati comentou. Tudo começou através do Miguel, né? Inclusive, tem pessoas que trabalham pra gente até hoje, que a gente Aham. conheceu lá no Miguel também. Uhum. A gente brinca que ele foi a junção da clínica, assim, Que como um massa. todo. Era um paciente bem conhecido aqui em Florianópolis e tal, que a gente trabalhou bastante tempo lá. E eu cheguei pra mãe, né, e fiz dela. Ela falou, não, tem que ser a Tati. Ela falou assim, a Tati é uma excelente profissional, acho que vocês vão se dar bem. E daí que a gente fez o convite, assim, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu queria uma clínica multidisciplinar. Pelo fato de saber como a mobilidade em Floripa saber que as mães sempre querem o mais cômodo, né, ficar Sim. tudo no mesmo lugar. Então foi daí que surgiu a ideia de ter a Tati como sócia, né, a fono, e o Thiago também, que é o médico. Tem o Thiago também nessa sociedade aqui, né? É um trio, né? É um trio. Exatamente. E tudo começou numa mesa de bar. Isso mesmo. Não, Não percebeu, é uma garagem, ou atrás de casa, ou é um não, mas eu lembro dessa cena até hoje da minha frente, assim, eu lembro até o bar em Santo Antônio, eu lembro. Tem um marcante que foi. Chique. Não foi qualquer bar, Foi pô. o bar em Santo Foi Antônio um de bar em Santo Lisboa. Antônio de Lisboa. Muito chique. Detalhe pra isso. Não. Que massa, gente, que massa. E me contem, beleza, começou a sociedade, vocês vão pra 7 anos de desenvolver. 7 anos de desenvolver. E se a gente contar 7 anos, a gente abriu na pandemia. E foi fácil? Loucura, né, cara? Ainda não é. Nunca vai ser, né? Os desafios só aumentam, né? Eles só trocam, né? De dimensão, enfim, mas foi bem engraçado que a gente começou de uma maneira. Não era para ser informal, mas acho que todo empreendedor começa meio assim, né? A gente montou, juntamos o dinheiro, fizemos a obra, tudo, demorou um tempão para essa obra ficar pronta, né? A gente sempre sabe que obra tem um prazo Uhum. mais X, né? E aí, quando a obra ficou pronta, a gente falou, vamos começar a atender. E o João, ele é o que leva mais. Uhum. Eu falo assim, porque começou eu atendendo, o Thiago demorou um pouco mais para ir atender, mas o João foi quem foi atender e levou uma físio ainda junto. Então, ele sempre Já colocando alguém já junto, né? E aí, já começou a colocar a gente para atender, para aquilo começar a Rodar. fazer dinheiro, né? Porque a gente só estava, né? Usando o nosso caixa ali para manter aquilo, né? E a gente ainda não tinha aberto o nosso CNPJ. Inclusive, o nosso CNPJ faz aniversário, né? Em agosto. E a gente abriu. E uma semana que a gente abriu, né? Sim. Aí, o governo olhou pra nossa cara e falou, fecha tudo. E agora o que a gente faz? E a gente olhou e falou assim, cara, não tem o que fazer, né? Pandemia, uma coisa maior que tudo, né? Uhum. Fechamos, né? Aí não deu uma semana, as mães começaram a bater na nossa porta. Não dá pra ficar em casa, meu filho tá perdendo. A gente precisa de reabilitação, vamos voltar, pelo amor de Deus. E aí o prédio olhava pra nossa cara e falava, não, mas tem que estar tudo fechado. Aí a gente falou, não, mas ó, a gente trabalha com saúde, não dá pra saúde parar, né? Sim, saúde é o principal, né? Principalmente quando a gente lida com crianças. E eu falo assim, reabilitação é uma mania que a gente tem. Mas, na verdade, a gente trabalha com habilitação. A gente ensina as crianças a fazerem, a andar, a, enfim, né? Comer e a tudo mais. Então, acaba que não tinha como o nosso trabalho parar. Aí a gente entrava, o prédio liberou de uma maneira clandestina, os pacientes entravam por baixo lá pela garagem, já subia direto para a sala. E assim foi indo, né? E a gente foi entendendo que realmente nós éramos os profissionais que não iríamos conseguir fazer pandemia igual muitos fizeram, né? De ficar real dentro de casa, eu não soube o que é pandemia, né? Não, a gente, como a Tati falou, a gente parou uma semana, que os pais começaram a ficar em cima, porque, como era tudo muito novo, né, tinha muitos pais que diziam, mas talvez não é tão grave, ou é mais grave pro meu filho se ele ficar sem do que se ele fizer. Ela falou assim, então pra mim, às vezes vale o risco, apesar de que a gente tomava os cuidados, usava com certeza. né? Então a gente não sentiu que era pandemia nesse sentido, mas ficou bastante preocupado e a gente começou numa pandemia, né? Só que, como eu falo, eu e a Tati, a gente teve a vantagem, né, que
A gente não fez um super planejamento, mas a gente conseguiu levar os nossos pacientes domiciliares para a clínica. Então, a gente já começou com uma clientela, né? Sim, já Pequena, tinha mas tinha, não começou do zero. Né? os clientes fiéis, É, né? então esses clientes fiéis a gente transferiu para lá e aí foi dando certo, mas foi um momento bem difícil, bem complicado em relação a abrir a clínica e logo chegar a pandemia. Foi. E eu acho que esse ponto é legal de falar, porque vocês poderiam muito bem falar assim, não, tem a lei, tem a regra, a gente não pode abrir, o seu filho vai ter que esperar, ou você vai ter que esperar. Só que quando a gente fala de saúde, aí eu acho que bate muito com a frase de vocês, não é só faturamento, é propósito. Vocês estavam mais preocupados com aquela criança, com aquele paciente ter a evolução, e a gente percebe porque a gente vai lá de vez em quando fazer reunião ou gravar, a gente, nossa, mas é o mesmo? Cara, como ele evoluiu, como ele já mudou, como ele cresceu, as coisas. A gente tá 2 anos lá, a gente já viu muitos pacientes evoluindo, assim. Sim. E a gente até fala que ir lá gravar, desenvolver, ir lá acompanhar, desenvolver, é muito gratificante, é bom pra nós. O Gabi fala, meu, Sim, eu me sinto renovado de lá, porque eu vejo o propósito, eu vejo as coisas fluindo. Então vocês falam, não, pensa, dane-se, eu vou fazer aqui, porque é muito mais risco pro meu paciente ficar meses sem ter um atendimento ali de físio, de fono, de TEL, de tudo, do que que pegar um Covid. A gente não teve escolha, na verdade, Sim, né? senão os pais iam no pescoço. E quando a gente pensa real em saúde, é muito difícil. Eu sempre falo assim, trabalhe com aquilo que você gosta. Independente. Mas na saúde, eu falo que a gente amadurece, às vezes, um pouco mais rápido. Quando a gente trabalha com um público porque você vê necessidade. Você vê que se não for você, pode ser outro, mas ele vai precisar de um fono, ele vai precisar de um físio, ele vai precisar de uma TEL. E você sempre tá ali olhando, e é gratificante, real, você ver o desenvolvimento. Você vê que, às vezes, mesmo não tendo desenvolvimento, o ele não perder também já foi fruto daquilo que foi trabalhado, né? E Exatamente. que, às vezes, é muito disso que as crianças precisam. A gente nem precisa pensar muito em evolução, né? A gente olha e fala assim, as nossas crianças não perdeu, já é muita Já é um coisa, ganho, já né? é ganho, já é E gratificante. é legal a Tati trazer isso, porque pra mim foi uma coisa que eu sempre quis trabalhar com a pediatria, com a neuropediatria. Mas no começo foi difícil pra mim em relação à evolução. Porque, como você falou, tem pacientes que sim, a gente tem pacientes que de lá que chegaram sem andar, hoje anda de forma independente, tem uma vida muito próxima do normal. Mas tem pacientes que estão estabilizados, que é o que a Tati falou. E pra mim, esses mais graves eram muito frustrantes ao mesmo tempo, porque eu ficava me cobrando muito. Tipo, o que eu tô fazendo de errado que não muda, Queria né? que tivesse mais evolução. Queria que tivesse mais evolução, queria que evoluísse mais tempo. E às vezes eu vou trabalhar 6 meses para atingir um objetivo que seja ele melhorar o movimento de pinça fina dele. 6 meses para isso. E para a mãe é uma evolução muito grande, né? Então, assim, eu fui para terapia para isso, trabalhar isso, né? Porque, como ela falou, trabalha com criança e ainda com uma criança com lesão. Então, para entender um pouco mais esse processo, assim, e também a prática me levou a essa questão, assim. Teve um paciente que eu atendi uma vez que eu trabalhei com ele durante 6 semanas. Com TeraSuite, fazendo treinamento intensivo, assim. E pra mim ele não tinha melhorado absolutamente nada, a não ser um ganho de força leve ali. Mas quando eu cheguei pra mãe, a mãe falou assim: olha, ele não tá mais indo no banheiro de hora em hora como ele ia antes. Ele tá conseguindo dormir a noite toda. Ele tá com mais força segurando o xixi. Então ali eu entendi que realmente tem objetivos que pra gente às vezes não são palpáveis na hora, mas pra família faz toda a diferença. Sim. E é isso que acontece muitas vezes com as crianças da clínica, é isso que a Tati tá comentando E a mesmo. melhora da qualidade de vida deles, Sim. né? Qualidade de vida, total. Acho que seria legal até vocês explicarem um pouco, porque às vezes quem tá ouvindo, tá, beleza, reabilitação, neuroreabilitação, habilitação. O que vocês fazem na clínica? Para que o público consiga entender também como que funciona isso, quem que vocês atendem, qual o perfil de paciente que vocês atendem, né? Quer começar, amigo? Então, hoje o nosso público, né, são pacientes com algum déficit, algum distúrbio neurológicos. Atendemos também pacientes ortopédicos, mas no geral a gente vai habilitar ou reabilitar eles para alguma função, né? O nome da clínica foi escolhido justamente em cima disso, desenvolver, né? Porque é o que a gente trabalha, desenvolvendo o paciente para melhora de qualidade de vida, para melhora da função, né? Então, hoje a gente trabalha com terapia ocupacional, com fono, com psicólogo, com psicopedagoga, com fisioterapeuta, nutricionista Nutri. e o Thiago, que é médico, E o Thiago, dermatologista. que é médico, que a gente sempre... Mais algum?
Eu acho que é isso, né? A gente tem uma equipe multi Bem grande, bem né? grande. A gente consegue ter todas as especialidades, algumas um pouquinho mais do que outras, né? Mas o nosso grande carro-chefe hoje na clínica é a parte da físio, principalmente voltada ali para o Tera, né? Que é o nosso público maior. Só que eu e o João, a gente criou, né? Sim. Porque eu digo assim, criou porque a gente aprendeu a trabalhar muito em conjunto. Então, se tem uma coisa que que é o nosso diferencial dentro da clínica enquanto terapeutas, né? A gente conseguiu estabelecer uma boa equipe. E a gente aprendeu também que crescer muito a equipe dá trabalho, né, amigo? Mas que a gente sempre tá ali tentando Sim, sempre consegue. unir. E eu acho bem legal. Esses dias entrou um novo fisioterapeuta lá na clínica que nem trabalha na parte de reabilitação, trabalha na parte de orto, né? E aí ele escreveu lá no grupo, tipo, eu nunca trabalhei numa clínica em que tivesse uma equipe igual eu vejo vocês, que vocês realmente trocam, realmente estão ali. E Massa. quando a gente lê isso, eu olho e falo assim, o nosso propósito Deu deu certo. Tá Porque a gente valendo sempre a falou, pena. não quer uma fono entrando numa sala e atendendo e vai dar tchau, né? A gente quer uma fono que chegue lá, converse com o físio. A gente quer uma psicóloga que esteja junto com a fono, que esteja junto com o físio. Pra que A o gente quer uma tratamento seja equipe multidisciplinar também, né? Aham. Porque a gente fala, vamos falar um assunto que é bem em pauta, né? Que é o autismo, por exemplo. É multidisciplinar, não Sim. adianta tu Não. fazer só... mas ele vai fazer só a psicoterapia, ou vai fazer só a fono, só a física. Não, vai ter que tratar todas as disciplinas Sim. ali. Só que se um não conversa com o outro, ele vai ter uma evolução, vai em cada área, mas a evolução não vai ser tão grande. Sim. Então, como vocês têm essa equipe que está toda unida e trabalhando em conjunto em prol daquele paciente, isso faz uma diferença gigantesca no resultado final, né? Muito. Tanto que isso que a Tati comentou, assim, hoje eu acho até engraçado, porque quando entra alguém e ela não tem esse perfil, às vezes eu acho, tipo assim, pô, da onde que vem essa pessoa? Mas depois eu penso e falo, não, calma, a gente tá acostumado a trabalhar com isso, mas quem vem de fora, muitas vezes, o mercado agora, depois de muito tempo falando assim, autismo agora, que tem essa visão interdisciplinar que a gente fala. Mas quando a gente se forma, a gente sai de lá sabendo que é ser físico, sabendo que é ser fono, cada um dentro da sua área. Cada um no seu quadrado. Né? Sim. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Mas faz muita diferença mesmo. E a gente observa, assim, a gente foi criando várias estruturas ali, do tipo, hoje a gente evita colocar uma pessoa que vá uma vez na semana. Fala pra mim assim, eu só tenho agenda na quinta-feira. Quinta-feira você não faz equipe, amor. Mas não, eu vou... Não, é que você não vai conhecer todo mundo, você não vai ter tempo de conversa, você não vai ter aquela coisa do corredor, de entregar um paciente, conversar sobre... Porque não é só em reunião de equipe que a gente conversa sobre o paciente, né? É no dia a dia, é no que acontece Na ali. troca, às vezes ele tá indo de uma sessão pra outra, tu já entrega o paciente e fala, hoje ele evoluiu nisso. Sim. E aí eu falo assim, não é por você. Eu ficaria honrada de te ter aqui numa quinta-feira. Mas é porque não vai agregar ao perfil do que a gente quer aqui dentro. É cultura da empresa de vocês, né? Você precisa que a pessoa esteja lá para entender o que é, né? Para entender como que é o atendimento, né? Pegar essa coisa de vocês. Porque eu vejo a gente conversa bastante. Cara, é muito doido o jeito como vocês tratam os pacientes, os pais. Assim, doido que eu digo no sentido bom, né? Sim. Pô, é muito diferenciado, cara. É o acolhimento que vocês têm. Até o Tobias, a diferente. gente tava Até o falando Tobias. aqui do Tobias. Tobias é o cachorro-terapeuta da clínica. E até o Tobias, na verdade, o Tobias é a melhor recepção da clínica. Desculpe o pessoal da recepção, mas é que o Tobias não dá, é uma fofura. Sim, mas isso também foi um dos propósitos quando a gente montou, assim, que a gente queria montar um lugar de acolhimento, né? Isso, tanto eu quanto a Tati e o Thiago, a gente sempre foi muito enfático nisso. Um lugar onde as pessoas se sentissem bem, né? E essa era a nossa maior dificuldade entre empreender e acolher ao mesmo tempo. Às vezes a gente tinha dificuldade nesses limites. Hoje, depois de 7 anos, a gente vem aprendendo e aprendeu a separar um pouco as coisas. Mas antes a gente trazia muito mais o acolhimento do que o empreendedorismo por trás. Sim, assim. mais ou menos. Posso trazer a história da nossa poltrona, da recepção? Briga. Foi até pro Lucas uma vez que eu levei isso, não foi? Enfim, nunca que ele vai lembrar disso, mas a gente, lá no começo, a gente foi montando a clínica aos poucos, porque a gente tinha dinheiro para fazer toda a estrutura, mas não tinha dinheiro para colocar os móveis. Então, os móveis foram acontecendo aos poucos, né? A gente era uma sala, na verdade, lá em cima no Square, e a gente colocou umas poltronas que vieram do João, e aquelas poltronas eram feias, mas muito confortáveis.
Então, assim, a gente conseguia agregar com as mães até nisso. Porque no dia que eu virei e falei assim, vou comprar poltronas novas, as mães olhavam pra minha cara e falavam assim, mas essas poltronas estão ótimas. Eu, claro que não, gente, olha aqui, que feias. E elas, não, mas elas são confortáveis. E eu, meu Deus. Aí, a gente montou a clínica já no empreendimento e que a gente olhava e falava assim, essas mães vêm e trazem os filhos pra ficar 2, 3 horas, às vezes, em terapia. E muitas vezes elas não têm tempo para elas. E a gente queria tirar elas de dentro da clínica, às vezes, para elas terem um tempo para elas. Sim, dar uma volta, tomar um Mas café. elas amavam a poltrona. E elas não queriam sair daquela poltrona velha e feia. Aí eu fui fazer a prova das poltronas novas para comprar, né? Aí eu sentava e falava assim, amigo, é confortável. O suficiente para a pessoa passar 15 minutos. Ela vai querer levantar daqui a 15 minutos e sair. E aí, um dia, a gente tava num negócio de empreendimento, né? E o Lucas falou, o que tem na recepção de vocês, que é mais acolhedor e tal? Aí eu falei, olha, a minha recepção foi montada para não ser tão acolhedora assim. Ela é acolhedora nos 15 primeiros minutos. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, é sério? Porque eu quero que as mães façam alguma coisa além do que só... É que elas têm tempo para elas, né? Enquanto o filho tá ali sendo cuidado e bem cuidado, elas... É porque vocês conhecem o espaço lá, né? Então, tipo, tem salão, tem café, tem muita coisa. Então, a gente queria tirar elas de lá e aproveitar. Tanto que teve uma época que a gente até fez parceria com o café, que as mães ganhavam um cafezinho, se fosse lá, acho que no café... Eu lembro, acho que era no Cantal, não era? Ganhavam um cafezinho para os clientes dali. Mas para tirar, para elas terem esse momento. Mas nem todas as mães conseguem, né? Porque uma coisa que a gente trabalha também junto é a questão da superproteção. Às vezes elas têm dificuldade de cortar esse vínculo com o filho. Sim, tem até que estar porque sentem que o filho... E o filho, muitas vezes, é muito dependente da mãe. Da mãe. E aí, elas sentem que elas precisam ficar ali pra... Mas legalmente, tá? Elas têm que estar ali. Por isso que a gente sempre colocou assim, aqui são lugares próximos para elas irem. Porque, querendo ou não, a responsabilidade do filho delas é delas. Se acontecer qualquer coisa com eles também, né, da clínica, elas têm estão que estar ali no mesmo empreendimento. no mesmo empreendimento. Mas eu brincava assim, eu falava, eu quero uma recepção muito confortável, muito acolhedora. Mas eu quero também que elas consigam sair um pouco. Porque às vezes também, né, a gente tinha essa questão de vinha o pai, vinha a mãe, daí vinha a avó, vinha a família inteira pra ficar ali na recepção, muitas vezes pra ver. Porque muita gente, tipo, tem às vezes um terasuíte, a criança vai ficar em pé, primeira vez na gaiola, vem a família inteira pra ver aquele momento. Só que daí às vezes eles queriam vir mais vezes. Então ficava muita gente ali, né? Sim. Lotava, né? É porque pra eles é tipo uma baita evolução, né? Um negócio que... E o Ter em si é uma coisa que chama muita atenção, né? Tipo, a gaiola, todos os equipamentos. É Spider, né? O Spider e tal. Então, chama muita atenção. Outra coisa que a gente viu na clínica que foi muito massa, acho que o Gabi deve saber as músicas de cor, né? Quando faz a musicoterapia junto com a sessão. Sim. É a sessão da psico. Olá, como vai? Será que você pode? Cara, ele fica lá na cabeça da calma. E aí a gente fica com a música na cabeça. Mas isso é massa, porque não é só o musicoterapeuta, ele tá fazendo em conjunto. E aí é um momento de interação e dá pra ver que a criança gosta daquilo, que tá passando por aquilo, tá gostando daquilo. Não é algo ruim, é algo bom. E isso faz uma diferença. Muitas vezes a mãe e o pai estão vendo aquilo dali e eles estão tipo, ai meu Deus, meu filhinho. É verdade. Nossa, ele fez. E é uma coisa que pra nós, simples. Só que às vezes pra alguém que tá passando por um processo de reabilitação ou de habilitação, tá um processo de desenvolvimento, é um... Eu ouvi isso de uma mãe até, e eu acho legal a gente pensar numas coisas assim, que ela tava falando assim, isso é preguiça dele. Porque tem hora que ele consegue fazer. Aí eu chamei ela no canto e falei assim, olha, eu entendo que às vezes a gente acha que é preguiça. Mas você já pensou motoramente para ele fazer isso? O quanto de coisas que ele tem que recrutar, o quanto de músculo, o quanto de ação cerebral, o quanto de, de coisas que ele tem que processar para ele conseguir fazer aquilo. Então, ele não faz o tempo inteiro porque é difícil. Cansativo, né? É difícil para ele. Então, assim, na hora que a criança consegue fazer numa música, é muito gratificante, né? É muito legal. Então, a musicoterapia, ela traz bastante isso.
Na verdade, todos, Todos, né? Todos. É que a musicoterapia a gente vê assim muito lúdico, né? muito mais lúdico. lúdico. Porque às vezes nem sempre a gente consegue, né? Tipo, às vezes a fono ainda consegue até, ó. Mas o que a gente da físio nem sempre consegue fazer tão lúdico, a gente precisa que o paciente faça força, precisa que ele faça o movimento, assim. E a música, não, ela traz essa questão que às vezes o paciente faz e ele nem percebe porque ele tá fazendo de uma forma muito lúdica, assim. Não Massa. posso falar, a fono usa muita música. Não, Nem a mas- musicoterapia. Tá daqui que eu tô acostumado. Todo mundo gosta de fono, TO, músico, terapia de físio, já nem sei. Então, a gente já viu uma vez um paciente, acho que ele olhou pro tio João. Ah, e o tio João hoje não. É, tem um paciente que um dia eu falei pra ele, estava com saudade? Não. Não, Eu falei, nem do tio dele, do tio sim. mas Tio dá não. isso não, tadinho. Saudade de quem? Do Tobias. É bem assim. Eu não tenho esse problema, não posso dizer nada. É tão bom ser fono, é tão bom ser fono. É. Que massa. Mas, bom, a gente falou muito sobre o atendimento de vocês com crianças, mas também tem um atendimento para adultos lá dentro da clínica. De reabilitação de adultos Sim. que passaram por algum processo de trauma, né? De trauma físico e Sim. tudo mais. Mas também tem um que a gente tem visto ultimamente, que é o TDCS. Que é um negócio meio novo, né? Sim. Como é que é isso? TDCS é um trabalho de neuromodulação que a gente fala, né? A gente utiliza a onda corrente não invasiva, né, no paciente, e a gente coloca isso dentro dos... Vou explicar de uma maneira mais simples, né? São ondas que a gente coloca, né? Corrente, né, ela É uma estimulação cerebral. Uma estimulação cerebral que a gente utiliza no paciente de acordo com a área que a gente vai precisar estimular naquele momento, né? É um tratamento que a gente trabalha de forma intensiva, né? Com duração aí de no mínimo 10 sessões a 20 sessões, associando à terapia, né? Então, assim, é um tratamento que funciona estimulando o cérebro, mas mais trabalhando a função junto com aquilo, né? Por exemplo, se eu vou desenvolver para a melhora da fala, né? Eu vou aplicar na região responsável pela fala, mas vou associar ao trabalhar uma fono também que vai estar trabalhando exercício em cima disso. Então é uma intensificação de um processo terapêutico Isso. que já é feito. Exatamente. Isso. E processo terapêutico sempre é baseado em função. Sim. Uhum. Então, não adianta só fazer uma estimulação, colocar que seja o Sim. TDCS, seja um laser, seja uma eletroestimulação mesmo, Uhum. que é choquinho, né? Que a gente famoso costuma choquinho. falar, né? Sim. Um ultrassom. Eu sempre digo assim, isso são complementos do que é a terapia. Então, eu tô com dificuldade que meu paciente fale, né? Aí eu chamo lá o João. João, vamos fazer dar um gás. up, um gás aqui, neurologicamente, né? Lá no cérebro dele, para que esse cara consiga acelerar o processo aqui, né? Que consiga criar mais conexões, consiga, né? Fazer com que essa parte do cérebro dê uma acordada para a vida Uhum. e construa mais coisas, né? O cérebro, enfim, neuroplasticidade é a todo momento, né? A todo momento a gente é capaz de aprender algo, né? E aí a gente coloca lá, né? É um intensivo, né? Não é algo que é legal que a gente aplique uma vez. Uma vez não vai fazer grandes diferenças. É preciso que a gente tenha um tempo, né? De trabalho em cima disso. E cada vez mais a gente observa que quando a gente propõe um intensivo, seja TDCS ou seja do Tera, seja só realmente um intensivo de fono, de físio, ou seja lá o que for, ele bem estruturado e a gente sabendo dosar bem a quantidade de coisas que a gente faz com aquele paciente, de estímulos que a gente dá, normalmente ele é bem mais benéfico do que a gente ficar uma vez na semana com o paciente. Uhum. Sempre falo para pai e mãe, apesar de ser a realidade de muitos, que eles só podem fazer uma vez na semana, né? Mas uma vez na semana é quase enxugar gelo. Uhum. Tem uma evolução, mas é sempre algo que acontece com mais tempo, com mais dedicação da família em casa, com mais, né, mais estruturas para aquilo. E quando é uma vez na semana, e às vezes a família não consegue, porque a gente sabe que famílias atípicas, ou quando eles levam pra gente é porque eles precisam que a gente ajude em algum fator, né? E às vezes a família não consegue ter esse tempo em casa. Então, sempre julgo assim, eu falo, não vamos julgar os pais e as mães, que só eles sabem como é a rotina deles. O que vivem, né? vivem E como conseguem fazer tudo o que eles precisam, né? Então, quando a família vem e fala, não consegui fazer, às vezes é sempre importante a gente tentar entender o porquê que eles não estão conseguindo, né? Na literatura, né, os estudos mostram que tem que ser... O tratamento funciona muito de forma intensiva, né? Intensiva é o quê? De 3 a 5 vezes na semana, né? Não importa o tratamento. Mas, igual eu falo, mesmo a gente lidando com pacientes, na sua grande maioria, né, que são plano de saúde, são particular, que tem uma condição,
mas nem sempre todos conseguem fazer, né? Mais do que uma ou duas vezes, né? Uhum. Então é isso que a Tati estava falando, assim. Só que a gente sempre relata que uma vez para a família é muito difícil conseguir o objetivo, né? Muitas Claro. vezes. É o que a gente compara quando eu vou explicar para os pais em relação à academia. Se eu vou na academia uma vez na semana e eu vou 5 vezes, o resultado vai ser muito diferente, né? Uhum. E no caso das crianças, que ela tem, às vezes, né, um comportamento sedentário muito maior, que ela tem outras complicações associadas, isso é mais ainda, né? Tem estudos que falam que uma criança típica, né? Uma criança atípica, ela tem que se movimentar 2 horas por dia para chegar no nível de uma criança típica sedentária. Uhum. Então, assim, para você ver, né? E a gente, na maioria das vezes, não consegue isso, né? Sim. E às vezes, tipo assim, a gente pede ajuda para a família, como a Tati estava falando, né? Mas também essa mãe nem sempre consegue trazer Uhum. essa Às realidade. vezes por tempo e às vezes por financeiro É. também, né? Porque é um custo. Sim. Tem mães que trabalham, tem mães que têm outros filhos, como tem lá na clínica. Tem Sim. mãe que tem 2 filhos autistas, 2 filhos com Uhum. alguma síndrome, né? Ou às vezes um filho típico, um filho atípico. Então é muito difícil essa questão. Mas é o que a Tati falou. Os intensivos, né, eles trazem isso e mostram muitos resultados em relação, né, ao estímulo cerebral, né? Quanto mais, melhor. E é o que a Tati falou também, a neuroplasticidade está aí, não importa a idade. Com o tempo ela vai ficando um pouco mais lenta, mas ela sempre está ali. Sim. Então o TDCS, o TheraSuite, né, o Bobat, todo tratamento que a gente faz de forma intensiva é baseado na questão da neuroplasticidade, no estímulo cerebral. Legal. E, gente, não necessariamente do TDCS, mas tem algum paciente de vocês que passou por vocês que chamou muito, além do Miguelzinho, que juntou todo mundo, né? Mas que chamou muita atenção, talvez pela evolução ou algum ponto específico que vocês possam contar aqui pra gente, sem falar nomes. Eu vou deixar pro João, porque faz quase 1 ano que eu não atendo dentro da Na clínica clínica. direito. Não, na verdade são vários, tá? Assim que eu posso falar. Muitos deles são atendidos por muita gente lá na clínica, alguns são por 2 profissionais, sabe? Mas, assim, todos eles me chamam a atenção, que foi uma coisa ou outra que a gente foi mudando, né? Um estímulo foi fazendo a diferença, sabe? Às vezes, foi mudando a alimentação, né? Porque às vezes eu estava trabalhando com ele há muito tempo, mas ele tinha uma alimentação muito ruim, né? E às vezes a gente, como profissional da saúde, orienta, mas a família não leva tão a sério, pensando que não vai fazer tanta diferença. Mas eu tenho um paciente que ele saiu de um nível cognitivo que a gente tinha dúvida de onde ele entendia, né? Para hoje ele usar a comunicação alternativa e a gente entender o que ele quer. Isso o quê? Só mudando a parte alimentar, porque as terapias continuam usando a mesma coisa. Fono, físio, TO. Então esse foi um caso que me chamou muita atenção em relação à questão alimentar mesmo, tá? Que é uma coisa que às vezes a gente fala muito assim, preparo alimentar para atletas, não para pacientes, mas hoje a gente vê como isso faz diferente. Como a questão da neurogênese, da formação de novos neurônios, ela vem associada à alimentação também. Um outro fator, assim, foi pacientes que chegou pra gente, né? Não andava, não caminhava, né? Não falava. E hoje, essa paciente, ela tá voando, assim, sabe? Também veio com a gente, fez intensivo de TheraSuite, né? Fez vários intensivos. A família também chegou junto, né? Que é outra coisa, além da alimentação que eu falo que faz a diferença, é a família abraçar. Porque às vezes tem famílias que chegam ali, eu entendo que às vezes a vida é corrida, mas um abraço o tratamento. Ela põe a criança para fazer o tratamento ali. Em casa, a criança às vezes não é estimulada ou não segue as orientações muitas vezes. Essa família não, ela chegou junto e abraçou, assim, sabe? Mudou a rotina da criança, né? Mudou a rotina alimentar. E hoje a criança tá voando, assim. Tanto que a gente teve uma reunião com a neurologista dela recentemente. Ela mesma falou assim, nossa, eu nem acredito como ela tá bem, assim, sabe? Então, esse é algum dos casos. Um outro caso que me chamou muita atenção também é um outro paciente que tem um grande carinho, que tô com ele também há anos, assim. Ele também chegou pra gente, ele até fechava o olho, de tão brabo que ele tava, assim. Eu tinha dúvidas se ele enxergava, muitas vezes. Um dia eu falei, mãe, mas ele enxerga? Ele tá o tempo inteiro assim. E acho que vocês chegaram até a conhecer, que é de São José lá. E depois ele começou a trabalhar e hoje a gente tem já pequenas respostas com ele. E esse é um dos casos que eu tava Tem até dias que ele comentando. tá bravo ainda, mas tem dias que ele já tá mais feliz, a gente até brinca. Sim. Hoje ele tá mais feliz. Mas ele é um também, que a mãe sempre traz essa questão, assim, como ele melhorou muitas vezes. Só que são essas coisas que a gente tava conversando. Pequenas melhoras, que naquele momento, né, se a gente não parar pra observar, a gente não vai ver. Mas a mãe trazendo o relato e a gente analisando o caso dele lá de trás para agora, a gente vê como ele evoluiu também nesse sentido. Tanto na questão motora, quanto na questão de comunicação mesmo. De se comunicar, se mostrar mesmo. Assim. Cognitiva, né? João, cara, tu entrou num ponto agora que eu fiquei curioso, cara. Da questão alimentar, que teve tipos de comida ali que ele começou a consumir e começou a ajudar a parte neurológica deles. Sim. Qual tipo de comida? Depende de cada paciente. De cada paciente. Mas, assim, uma coisa que a literatura sempre fala, né?
pacientes, né, como os nossos, eles têm a microbiota mais pobre, né? Ele tem menos bactéria de defesa no intestino. Isso no geral, autista, PCs, assim, no geral. Então, o ideal, glúten, lactose, açúcar, esses pacientes não devem consumir ou consumir o mínimo possível, né? Evitar. Porque que eu falo assim, eu também não sou muito a favor de dietas extremistas, porque eu fiz uma e hoje eu me tornei intolerante, porque cortar totalmente algo, né, nosso corpo entende que não precisa mais produzir. Sim. Mas diminuir bastante, que são alimentos assim que não fazem muito bem muitas vezes, e não vão ajudar nessa questão do neurogênese, né, muitas vezes. Assim. É um tratamento que a gente brinca assim, parecido com o de atleta, tá? Esse meu paciente que ele teve essa evolução, ele saiu do leite, que era o Pediasure, né, o nome? Tem Pediasure, que ele se alimenta via sonda, né? Só pelo leite Pediasure, que é, tipo, extremamente importante para ganho de peso, né? A gente não pode esquecer disso, né? Que é o que eu falo. Mas ele tem muito açúcar, né? E daí esse paciente, ele tinha muita estomatite, tinha muita inflamação. Ele estava bastante inflamado por causa disso. E a mãe tirou. O que a mãe dá hoje para ele? Dá arroz, feijão batido, dá suco verde, dá batata doce. Ela dá uma alimentação muito parecida com quem quer ter um ganho muscular mesmo, nesse sentido. Sim. Eu vou te falar pra você falar tudo isso de novo sem falar o nome do leite pra gente Não quer processo, né? Não, mas não é, o problema não é o leite Não em é o si. leite. É que, para alguns pacientes, não vai trabalhar tão bem. Mas é o que a maioria toma. E mas o João entrou num ponto que eu acho interessante. Que é uma questão da Nutri, né? E a Nutri tem que sempre estar ali junto com a gente, muito envolvida nessa. E às vezes, para a família, a Nutri é mais supérfluo, né? Mas é algo muito importante. E aí, se a gente souber o mínimo para estar ali ajudando, né, esses pacientes, já colabora bastante, né? Sempre digo que dentro de uma clínica, você não tem que saber quem é o Nutri, quem é a Fono, quem é o Físio, quem é o... Todo mundo tem que saber um pouquinho da área de todo mundo. Todo mundo trabalha na sua. Mas tem que especialista saber. na sua, mas tem uma noção Né? da outra. Mas essa questão do leite, eu acho bem engraçado, assim. Porque a indústria em si, né? Ela vende coisas pra gente. Isso é indústria farmacêutica no geral, né? E facilita a vida. Facilita a vida dessas mães. É muito mais fácil você fazer um leite pronto. Medidas igual do que criança, bater né? batata. Medida, água, né? Do que você tem que fazer a comida. Você tem que controlar a qualidade da comida, né? Que você vai colocar ali pela gastro, que é a alimentação pela barriga, né? Pela barriguinha, sondinha ali. Você tem que garantir que aquilo ali não tá estragado, ou que não vai com bactéria, né? Você tem que garantir que aquilo não vai entupir a gastro. Porém, nada substitui a nossa alimentação. É uma coisa assim, bem que a gente usa pra gente, né? A gente olha e fala assim, comida de verdade, né? Isso é saudável, isso é... Tem até uma frase que fala, descasque mais e desembale menos. Desembale menos, né? Então, e aí quando a gente chega pra essas crianças, normalmente a gente esquece disso e já joga fórmula, né? E é interessante a gente pensar nesse lado, assim. E o mesmo que a gente come... é o que eles têm que comer, né? E se é bom pra gente, também vai ser bom pra eles, né? É porque, igual eu falo, essas crianças estão o tempo todo inflamadas. A gente tá, mas nosso corpo consegue atuar de uma forma de defesa muito maior que a deles, né? Então, essas crianças não, muitas vezes, assim. E os maiores casos de sucesso que eu vejo, não só dos pacientes nossos, mas que eu conheço, foi que tiveram essa mudança alimentar, né? Isso faz muita diferença. Tanto que um dos pilares que a gente trabalha no Método TheraSuite, nos cursos avançadores, é a parte alimentar, né? É o que ela brinca. Tipo, aqui você não vai aprender mais sobre terapia. Você já é um fisioterapeuta. Vai aprender o que faz a diferença em relação ao seu paciente. E a questão alimentar é algo que faz muita diferença. E falam que o intestino é o segundo cérebro, né? Exatamente. Então, com certeza, afeta muito no como funciona o nosso cérebro. Então, isso não faz total sentido, né? Tanto que eu brinco que às vezes é um dos objetivos da fisioterapia, né? O paciente, quanto mais ele fica em pé, melhor ele vai no banheiro, né? Então, às vezes, tipo assim, por mais que é um paciente grave, que não vai ter evolução, mas se ele já conseguir ir no banheiro de fazer a físio, eu já vou estar diminuindo essa inflamação, né? Dentro desse paciente, muitas vezes. A gente não começou muito na área do TEA, né? Mas o TEA cresceu e a gente também cresceu em cima do TEA, né? Brinco assim, né? Porque aumenta a demanda. É uma demanda que tem no mercado e é uma demanda também que os profissionais chegam pra gente querendo atender, né? E no TEA a gente discute também muito isso, né, amigo? Porque todos os lugares que a gente vai, todos os congressos, sempre vai ter algo relacionado ao cocô. Essa criança consegue ir no banheiro, né? Essa criança, quando a gente não vai no banheiro, se a gente passa 7 dias sem ir no banheiro... Não é à toa que a gente fala quando alguém tá bravo que a pessoa está enfesada. Eu brinco que eu conheci isso na prática com os meus pacientes. O que é estar enfesado? Exatamente. Então tem esse lado, né? E
quanto que essas crianças conseguem ingerir de água? Chegam sempre na gente, né? Ainda a fono que trabalha com disfagia, que é essa dificuldade de Sim. deglutição, né? Sempre olha e fala assim, mas ele pode tomar água, né? Ele consegue tomar água. Mas, ele toma sim, e aí vai só um tantinho de água, e isso é suficiente, né? Então, todos os nossos pacientes, eu acho que a gente sempre vai esbarrar na questão alimentar. E sempre vai esbarrar na questão intestinal, na questão do estômago, do quanto eles conseguem digerir, do quanto eles conseguem absorver. Sempre vai esbarrar ali. Então, a nutrição É um o que a pilar Tati- importante. É o que a Tati É. falou, assim, porque, mais uma vez, eu sempre comparo. A gente, se eu treinar todos os dias e comer de forma errada, eu vou ter resultado? Não. Pra minha saúde, eu vou estar ajudando, mas eu não vou ter o resultado que eu quero de ganho de massa, vou ganhar gordura. Então, é a mesma coisa os pacientes. Não tem como, né? Você tá dando estímulo intensivo o tempo todo, mas esse paciente inflamado, se alimentando de forma toda errada. E a questão da hidratação que a Tati comentou é muito importante, que a gente, tipo, às vezes acha que o paciente se hidrata. Mas esse tempo o nutricionista avaliou um paciente lá na clínica que ele ingeria 50 ml de água de por água dia. por dia. Nossa Senhora. Meu Deus, gente. Uma criança de 12 anos, 50 ml de água por dia. É nada. Nossa, Sim. não é nada? Não é Uhum. nada. O Mas Gabriel toma 3 litros e ainda é pouco. Às vezes ele toma 4. Sim. Não, eu senti a indireta dele a hora que ele falou assim, tá comendo errado, daí fica inflamado. Daí... Ele ficou olhando pra mim e falou, Eu não você falei nada. Ai, mas é 30 ml, não é nada? Não. Gente, não é nem que tá nesse Não. rol aqui. Mas assim, passa despercebido, né? É outra coisa que talvez esse pai e essa mãe tem que fazer no dia, é calcular e pensar. E aí, às vezes, também olha e fala assim, mas eu tô dando leite. Uhum. Mas eu tô dando sopa, eu tô dando, né? Mas não substituir a Sim. água pura, né? Às vezes, Sim. né? Pensar e falar assim, quanto que toma de água mesmo? Uhum. É igual quando fui fazer um exame, daí a médica perguntou assim, você toma 2 litros de água por dia? Eu falei assim, se contar café, 1,5 litro, tá funcionando? Vai! Que café eu tomo 1,5 litro de garrafa por dia? Não, é. Exatamente. Mas por isso, mais uma vez, a importância do nosso trabalho interdisciplinar, assim, porque a gente só conseguiu enxergar tudo isso, conseguiu trocando, aprendendo em equipe, né? Porque é uma coisa que é do nível da nutricionista, mas que atinge diretamente o nosso trabalho. Uhum. Então, por isso sempre tá importante fazer essas trocas, assim. É bom. Gente, vocês tomam café, né? Sim. Foi um favor. café zero também, né? A gente tem um patrocinador agora no podcast, que é a Três Corações. E Chique, eles chique, disponibilizaram chique. vários cafezinhos pra nós aqui. Eu vou deixar vocês escolherem primeiro antes da gente fazer a pergunta. Vocês gente querem tem aqui, café, mais chocolate, mais filtrado? Tem um passadinho, tem um chocolate. O Portinari tem aí? o Acho que não gourmet. tem o Portinari aí, né? Mas tem o Portinari gourmet que é tem um muito bom. aqui. Ah, Portinari é bom. Tem o napolitano. O que vocês gostam? Eu vou pegar o napolitano, vou provar. Olha, é pra combinar E com a você, blusa. tá? Eu sou do café. Ó, tem o mais forte, que é o do gourmet, que é um expresso. É. E tem o passadinho E tradicional. tem o Pode ser Portinari passadinho. também. Ah, o passadinho é bom também. O Portinari é café? É bom. É bom. Então vamos Dá o provar Portinari esse. pra Tati que ela vai gostar. Gente, e nesse momento do café, a gente faz uma pergunta. E aí, cada um responda com as suas ideias pessoais, né? Mas se vocês tivessem hoje, né, um tempo pra tomar um café com alguém, qualquer pessoa, ser, enfim, alguém vivo, morto, alguém que vocês gostariam de sentar numa mesa, bater um papo, tomar um café, quem seria? Começar? Pode começar. Pergunta boa, né? E o porquê também, né? Porque só falar o quem, né? Bem reflexiva, né? É. Ai, gente. Eu falaria que é com meu irmão, que não tá mais aqui. Mas que é a minha saudade diária, assim, né? Já tem muitos anos. Mas é quem me trouxe pra Floripa. É quem eu viro e falo que tudo que é inspirado, o que acontece na minha vida, ou que quando tá muito difícil, eu olho e falo assim, é por ti, né? Uma hora que se você estivesse aqui, você iria dar conta. Então eu tenho que dar também, bora. Falei que ia chorar, foi muito meu essa Deus. semana. Já tá fazendo quase eu chorar aqui Mas é também. isso, a gente fica mais reflexivo mesmo. É uma Sim. pergunta reflexiva, essa é a ideia. Mas que legal. Teu irmão trabalhava com o quê? Meu irmão era um adolescente, ele tinha 16 anos. Oh, quando ele se novinho. foi. E acho que foi a primeira dor grande da minha vida, né? Eu tinha 19 anos. Novinha também. Mas foi... Enfim, posso contar uma história triste? Pode. Claro. No dia do enterro dele, eu prestava vestibular, né? E o único vestibular que eu consegui trocar a minha inscrição foi o daqui. Porque eu virei e falei assim, eu vou para um curso mais fácil.
Porque eu não vou ter psicológico. Isso foi em outubro. Eu falei, eu não vou ter psicológico para fazer provas em dezembro e passar no vestibular difícil. Eu prestava para medicina. E aí, aqui foi o único que eu consegui trocar. E aí, trocou para fono, né? E quando eu vim fazer o vestibular, eu falei, é nessa cidade que eu quero morar. E é para essa cidade que eu vou trazer os meus pais e vou... E a gente vai reconstruir a nossa vida, né? E no fim, agora os meus pais moram aqui, meu irmão mora aqui, né? Toda a minha família mora aqui. E, enfim. E ela foi embora. E tu se mantive Ela pra foi Brasília. embora. Inclusive, ela tá importada aqui hoje. Ela tá importada, a gente importou ela lá de Brasília pra ela vir gravar com a gente. Foi difícil marcar essa data, mas a gente conseguiu. Mas eu sempre tô aqui. Ai, Mas desde é que bonito. eu fui, eu volto. Mas é bonito porque tu tá onde tu tá hoje, por tudo que aconteceu, claro, com certeza. E sempre falo, tem a parte ruim, mas a gente também olha pro lado bom das coisas, de que ele te trouxe pra cá, te trouxe pra desenvolver, te trouxe pro João, pra gente. É verdade. Pra não, Floripa. Poderia também estar médica, rica, famosa e esquecer dos pobres. Jamais. Mas não, jamais, meu Deus. Mas não, tu foi pro caminho certo, assim, a gente vê, porque a gente vê o quanto tu coloca propósito no teu verdade. trabalho, assim, que tu faz com amor, assim. Então, com certeza ele te guiou pra... Te dedico, E E meu às, irmão. e às vezes é difícil, né? Tipo, a vida leva a gente a passar por situações que na hora a gente não entende, né? Sei por mim também, já passei por muita coisa. E na hora você, às vezes, né, se revolta, fica triste. Mas depois, com o tempo, tu fica reflexivo e começa a entender, né? A saudade não adianta. Não, Sempre vai ter. Eu preciso de um lenço. um guardanapo produção, por gentileza. E tu, João, conta pra gente. Com quem seria esse Olha, cafezinho? quando tu fez a pergunta pra agora, eu já mudei até a pessoa. Já. Sem mudar. Então, né? Tem várias pessoas, assim, de família mesmo. Várias, não, pai e mãe, assim, né? Eu também, meu pai já não tá mais aqui. Seria uma pessoa que eu gostaria muito. Mas pensando no conjunto da obra hoje, seria minha avó também, que não tá mais aqui, assim. Por quê? Porque ela tinha muito esse perfil de juntar as pessoas, né? A minha avó sempre foi o... Hoje eu vejo que a função da minha avó era unir a família, né? E ela sempre falava isso pra gente. Aproveita enquanto a avó tá aqui, porque vocês se reúnem, depois já não mais. E realmente se perdeu isso. Verdade. Se perdeu completamente, assim, sabe? Então hoje eu vejo que eu perdi meu pai com 7 anos. Novinho Né? também. Foi uma perda bem difícil. Tá linda. Mas perder a minha avó também foi algo difícil que só hoje eu consigo enxergar por essa questão de perder essa união família. Ainda mais, cada vez mais no mundo hoje a gente tem se afastado, né? As pessoas do momento, tipo, no mundo online, se convivendo menos. E a minha avó, ela tinha muito esse papel de união, assim. Eu vejo que Os avós, né? Eles têm esse poder. Ele tava me fazendo refletir uma situação, porque a Bia sabe, minha família é muito unida. E eu vejo que o elo muito forte dela é minha avó. sim. E minha tia, que é falecida, meu Deus, cara, a minha tia era uma mamãe, assim, pra Ela mim que também. juntava a família. Ela era festeira, ela Sim. juntava a galera toda, fazia a Sim. festa. No final e do ano juntava ela era todo que mundo. organizava todas as festas, alugava, enfim. E quando a gente perdeu ela, já deu um baque. Mas Sim. ainda assim a família se reúne por causa Sim. da minha avó. Aí eu fico naquela assim, cara, quando minha avó for, será que vai continuar a mesma coisa? Não, eu vejo que pra mim foi nítido, assim. A minha avó faleceu, só que meu avô continuou vivo. Mas ele não tinha o perfil dela, de juntar todo mundo. A minha avó, ela vivia com a aposentadoria dela. Mas ela comprava presente pra família inteira. Ela não esquecia de aniversário de ninguém. Que Querida. pra ela era mais importante comprar o presente que ter dinheiro. Às vezes, tipo assim, ela comia o arroz com feijão e o ovo dela. Pra, tipo, não gastar. Mas pra comprar o presente pro fulano. Não é da mesma família, não? Ledira, você? Chama a avó Ledir também? A minha era a Marta. Ah, mas que legal. E é bonito isso, porque quando a gente fala da nossa família, assim... Cara, os avós são aqueles que fazem a gente unir Verdade. final de ano na casa do vô, Sim. Natal na casa do vô. Sim. Isso é diferente, né? Não tem como. Não. E faz falta. Minha Faz. avó e vó sempre tem aquela coisa Sim. do almoço, depois um Sim. cafezinho, né? Isso. Ó, Um bolinho. Incrível bolinho. O Gabriel é o bolo de cenoura e o pudim da Valedir, que não tem igual. Foi Não uma tem das coisas igual. que eu tomei um baque quando eu me mudei pra cá. Porque era sempre no domingo na minha avó. E a família toda reunida. Sim. Toda reunida. Quando a gente mudou pra cá, daí cadê o bolão? Cadê? Hoje é o bolinho da avó. Cara, que É bom. Ó, tá uma delícia esse café, tá? Gostou? Tá bom? Gostei. Quer mais um? Eu gosto de amargo, mas eu gosto de coisa docinha também. Esse é bem docinho. Esse é bom. Ah, o napolitano. Quer mais um? Eu aceito. Obrigada. Vai Ó, querer napolitano ou quer outro? Napolitano. Ah, Aí, já ó. ganhamos Já ganhou. um pro napolitano.
Já vamos lançar o cupom aqui. Que legal, gente. Que massa. A gente gosta de fazer essa pergunta porque ela é reflexiva, ela tem tudo a ver. A gente fala, quando a gente começou o podcast, a gente pensou numa frase pra ele e a gente colocou, né? Que toda virada começa com coragem e uma boa dose de café. Então, muitas das coisas acontecem numa mesa de bar, como foi o início de vocês. Numa mesa de café da manhã. Sim. Lá em casa, minha família de pai, mãe, a gente sempre vai almoçar, a gente sai, começa a sentar na mesa pra almoçar 11 horas e sai 4 da tarde, fica conversando, brigando, briga de política, briga de tudo. Mas, no final, todo mundo tá feliz, todo mundo bem, todo mundo comeu, todo mundo se alimentou. E a gente sempre usa a mesa dessa forma. E a mesa acontece em casamentos, separações, a mesa acontece em muita coisa. E acontece em podcast também. Então, a gente vê que o café é uma coisa que une as pessoas, né? Tanto que a gente tem um amigo que ele fala que uma igreja abastecida de café é uma igreja abastecida de amor, porque quando tem café, a galera fica conversando depois do culto. A fono da disfagia ousa dizer ainda que é em volta da mesa que a gente faz tudo. Tudo. Então, todas as vezes que a gente trabalha com uma criança para se alimentar, para conseguir estar sentada, né? Porque tem criança que chega pra gente e ela vive deitada, até conseguir ficar nessa postura sentada, até conseguir, não, às vezes com apoio, sem apoio, ou seja lá o que for, pra poder participar, porque a gente faz tudo em volta da mesa, né? Tudo. A gente comemora Natal, Ano Novo, E tem se perdido muito isso por conta de tela, de internet, enfim. E aí eu quero saber da parte de vocês, como que vocês têm sentido, se vocês têm sentido esse impacto na clínica, assim, de adolescente, de adulto, de criança, enfim, do impacto da tela, do digital, da rede social, no como vocês têm trabalhado. Eu vejo que pode estar afetando na fono, na físio, o que vocês têm visto? Tanto na clínica, mas no geral, assim. Eu diria, pais, pensem em neurônio espelho. O filho de vocês vai copiar tudo que vocês fizerem. Tudo. Seja ele típico ou atípico. Tudo. Então, se você é o pai que só tá lá no celular ou que só tá na frente de uma tela, teu filho também vai. Também. Se você come com uma TV ligada, teu filho também vai fazer isso. Se você não senta na mesa... né? Então, ou se você faz tudo isso, a capacidade da criança te imitar, de sentar numa mesa, não precisa ser a mesa mais linda do mundo, mas uma mesa que tenha comida ali, que esteja à disposição, né? Enfim, eu não sei, eu vejo cada vez mais crianças vindo para o consultório com dificuldade alimentar, com dificuldade de fala, né? Com várias dificuldades. E quando a gente vai ver, a maior parte da vida dessa criança, por mais que seja brincando, é com uma TV ligada, com um tablet ou com uma tela de celular. E a criança não comprou aquilo. E ela nem aprendeu a ligar sozinha. E nem colocar no canal sozinha. Ela pode saber hoje, mas ela não aprendeu sozinha. Então, assim, a gente é responsável por aquilo que a gente faz. Então, é importante a gente pensar na rotina familiar que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, é importante pensar que não vai viver sem também, né? Sim. Tá aí. É o que eu falo, é dosar. Só que os pais vão esquecer que o excesso de tela libera muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a criança que já tem alguma dificuldade, como a Tati falou, ela vai apresentar maiores dificuldades ainda. Só que, claro, no mundo de hoje, a gente tem que dosar um pouquinho. Só que eu vejo que, sim, tem muitos pais que têm aquilo, né, como forma de, tipo... conforto, né? Que é mais fácil da tela do que educar muitas vezes, né? Então, isso que eu tenho discutido muito até na clínica, lá com o pessoal, né? Fala assim, que às vezes o que falta é o pai entender o mal que aquela tela tá fazendo e parar para pensar no tempo de qualidade com o seu filho, né? Porque eu vejo que às vezes lá o pai tá cansado, como a Tati falou, e ele dá aquela tela para o filho para não brincar com o seu filho. Mas a partir do momento que eu me proponho a ser pai ou ser mãe, eu tenho que saber que existem alguns pilares dentro da educação do meu filho que eu preciso fazer. Então, trabalhar isso porque vai ser uma maneira importante do seu filho se desenvolver. Porque hoje tem aparecido muito, muito atraso e a maioria dele é ligada à tela. Eu tenho uma paciente, nível 3, que é o nível mais grave que tem nesse sentido, né? Ela usa o celular o tempo inteiro. Ela só se acalma com o celular. E é no nível, assim, de você tirar e ela fica se autoagredindo, assim, sabe? Então, a gente vem trabalhando muito isso porque ela tá liberando cortisol o tempo inteiro. E ela, mais uma vez, além de ter a tela, ela vem associada ao uso de uma má alimentação. Então, ela tá muito inflamada, sabe? Então, a gente tá trabalhando isso aos poucos pra tentar diminuir um pouco esses comportamentos agressivos que ela vem. Porque depois que você coloca, não é só tirar. Não. Colocar é fácil. Colocar é fácil. Mas tu tirar uma tela de uma criança... E é o que eu falo, em difícil. tela, alimentação, a criança não aprende sozinha. Alguém deu pra ela.
Com certeza. Cara, eu tava tentando achar um vídeo aqui que a gente participou de um treinamento com o Marcos Freitas. E ele pegou exatamente nesse ponto da criação da criança, lembra? Uhum. E daí, qual que é a situação? Quando você pegava as crianças ali uns 40 anos atrás, Sim. eles tinham a situação de, tô pegando um caderno, uma lista telefônica, eu tô passando pro lado, Sim. né? E hoje, na era digital, com o pessoal já, os pais já ensinando, eles pegavam a lista telefônica e tentavam ligar, tipo, apertar no botãozinho pra ligar a lista, tentar fazer interação. E é muito louco, né, cara? Porque assim, olha só como que já tá a cabeça das crianças hoje, né? Eu vi uma entrevista de uma juíza, né, que ela queria que aprovasse a lei de celulares permitidos só acima de 12 anos para as crianças, né? Daí um pai falou assim, tá, mas o que a gente vai fazer com os filhos? Ela falou, gente, quando a gente tinha 12 anos, o que a gente fazia? Ela falou, criança foi feito para criar, para desenvolver. Brincar. Deixa a criança lá fora no quintal, se ela não vai arrumar alguma coisa para ela fazer. Vai. Ela falou Criança, e se tá com a tela o tempo todo, ela não tá exercitando a imaginação dela. Exatamente. Ela tá só recebendo, ela Sim. não tá imaginando, não tá criando. Então, é o que ela fala, hoje os pais às vezes colocam a culpa, né, na tecnologia na tela, mas na verdade é mais um conforto para os pais do que para a criança. Porque se a criança eu pegar e trazer ela para brincar, ela vai brincar. Sim. E o que a gente faz para reabilitar? Brincar. Literalmente. Sentar na mesma altura da criança e estar ali com ela. Então, a gente quer que a criança fale. Como que você vai fazer ela falar? Falando, mostrando, brincando, desenvolvendo. Né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande de voltar um pouquinho e sentar para brincar com as nossas crianças. Eu acho que é isso. Acho que é o primordial, assim. E a outra coisa que eu acho que a gente pode pensar muito também em relação a isso é nessa questão mesmo de lei Felca e Sim. tudo mais, que você tem falado muito, mas é real. Sim. A internet é Muita sem criança. lei, Uhum. né? Você fala assim, mas eu tô ali, tô olhando, tô vendo tudo que passa, né? Ou então, só tá na parte kids, né? Uhum. Mesmo na parte kids, tem Uhum. muita gente maldosa por aí, tem muito e… Enfim, né? O problema é dos outros maldosos? Mas você vai se expor? Sim. Né? Quem supervisiona é os pais, né? Sim. Gente, e assim, ó, o tempo nessa mesa passa voando. Passa assim, num estalar de dedos. E nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Mas antes, eu quero que vocês deixem aqui as redes sociais de vocês, da Desenvolver. Do João, eu sei que é fechada hoje. Até bom vocês nem olham lá. Ó o bullying, ó o bullying. Olha, Mas passem aqui as redes sociais da Desenvolver, de vocês, para que o pessoal possa acompanhar. Se tem, às vezes, uma mãe aí que tá precisando de um tratamento multidisciplinar, como o da Desenvolver. Ou adulto, tá precisando de tratamento também, TDSS, ortopédico, enfim. Deixem aí para nós. Bom, a minha rede profissional mesmo, né? Mas, enfim, gente, eu não sou a pessoa melhor do Instagram, mas vocês podem me seguir lá, que de vez em quando sempre tem alguma É isso coisa. aí. É Tatiana N. Rodrigues, tá? @Tatiana N. Rodrigues. A da clínica é uma provisória, porque a gente deu Porque a gente teve um problema, né? Meu problema O técnico. Facebook decidiu que não queria mais. O Facebook decidiu que não queria mais a gente, mas a gente tá lá, persistindo. É desenvolver Clínica Floripa. Clínica Floripa. Logo voltaremos ao nosso desenvolver.floripa, espero. Sim. E pra quem é aqui da região, a Desenvolver, ela tá em São José e em Floripa. Em Floripa, lá no Verdade. Square. E em São José, ali no Roçado. No Roçado. Isso Nossa. mesmo. Então, vocês Life podem. business. Nós somos… Bem pertinho. Então, tanto no continente quanto na ilha, as pessoas estão bem atendidas, né? É verdade. Exatamente. E a gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado no final. Que a gente quer que vocês dois deixem um conselho. Um insight, uma lembrança. E a sardinha é pro nosso lado porque eu quero que vocês imaginem que esse conselho ele vai ser traduzido, vai passar em televisão, vai passar em outdoor, vai passar em painel de LED, vai rodar tráfego pago, vai para as redes sociais, vai chegar em todo mundo. Imaginem que vocês têm esse poder e vocês vão deixar um conselho para todo mundo. Qual seria? Eu acho que… Eu não tenho um só. Eu não sei, eu começo e já vou emendando vários assuntos. Mas eu acho que o primeiro que eu falaria é… Faça o que você gosta. Porque o dinheiro, ele não é o principal. E quando você faz o que você gosta, você tem retorno. E no caso, os invejosos dizem que eu brinco. Paciência, eu brinco. Eu brinco com as crianças e é isso que eu gosto de fazer. Então… E elas têm resultado. E é o que traz resultado, né? Parece tão simples, né? Uhum.
Porra. Bom, é difícil essa frase, mas quando eu vim no caminho pensando, né, que no nosso podcast, o tema dele, eu vou dar um conselho em questão de empreendedorismo, assim, que eu acho muito, que acho que essa foi a nossa maior dor em relação a isso, assim. Planeje, né? Planeje muito bem o que você quer para sua vida, porque mesmo planejando, nem sempre aquilo vai sair da forma correta, mas planejando tem a chance de sucesso muito maior, assim, porque hoje eu vejo, assim, que a maior dificuldade nossa foi de sair de uma empresa de 5, 6 profissionais para uma empresa de mais de 20, né? E isso gerou o quê? Crescimento. Só que junto com esse crescimento vem a dor, que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, né? E a gente teve que sair de uma empresa familiar para uma empresa grande, onde a gente teve que criar padrões, assim. Então, por isso a importância de sempre planejar o seu negócio, né? Para você sofrer o menos possível, assim, nesse sentido. Quando eu estava montando a clínica, o pai do paciente chegou para mim e falou: Você já viu até onde você vai querer crescer? E na época eu não entendi a pergunta dele. Falei assim, como assim? Eu vou crescer, vou atender, vai crescer. Vou ficar rico! E hoje eu entendo o que ele quis dizer, porque às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas em troca de outras. Hoje em dia o João fala um nome novo pra mim, eu falo demite. Não quero. Não quero mais. Tá bom assim. Quem é esse? Não, olha. Mentira, é só porque a gente realmente, hoje a gente entende que pra gente estar num lugar maior do que o que a gente está hoje, a gente precisa estruturar muito o que a gente já tem, né? Então, a gente chegou a essa conclusão que a gente não quer mais crescer. A gente quer estruturar o que a gente tem, porque a gente foi muito na empolgação, né? Tá dando certo, tá dando certo. Amém. Amém. Mas para que a gente entendeu que pra gente estar maior do que a gente está, a gente precisa de um planejamento melhor. Né? Estamos no caminho. E faz total sentido. Sim. Até a gente estava vendo uma análise gráfica em relação ao crescimento da empresa. Às vezes a gente está crescendo, a nossa margem de lucro ela tá aqui, só que a hora que você está crescendo, a margem também já está subindo. Então, cara, às vezes não faz sentido tu crescer daquele momento. Sim. Estrutura tudo que tu tem. Crescer subindo o custo não vale a aumenta tua pena. margem de lucro Sim. e depois vai preparando os próximos caminhos. Até quem teve uma palestra que a gente viu foi do Célio do Bob's. Ele falou de um amigo dele que tirava 200 mil limpo todo mês, né, da operação que ele tinha. E esse amigo falou assim, pô, cara, eu tô pensando em abrir uma franquia. Daí o Célio assim, tá, mas pra que você quer abrir? Ah, porque quero crescer a empresa. Eu falei assim, tá, cara, mas se tu crescer, vai começar a tirar. Então, aqueles 200 mil que tu tinha, vai pra 140 mil. Tu não vai ter mais 60 mil. Sim. Se tu abre uma segunda, Às vezes aí pensa, já quanto cai mais mais. franquias, mais fatura. Não Não é, faz não. sentido, né? Então, O lucro é legal pensar não nisso. aumenta, não. Faturamento não é lucro, é bem diferente. Bem diferente. O pessoal não pensa, às vezes, Sim. só quero crescer. Cara, mas O quanto, né? o quanto, né? Não, e depende, legal e depende de qual é o propósito da empresa, né? Porque, como eu falo, a gente quer crescer com qualidade. Se você crescer só por crescer, Só por era muito escala. mais fácil. É muito mais fácil. Às vezes uma franquia é mais fácil, que tem aquele padrão e só vai. Sim, escala. Agora a gente não, sobre o que a gente falou, né? A gente quer uma empresa onde os pacientes se sintam acolhidos, onde a gente tem a qualidade de atendimento e crescer ainda. Então não é algo tão simples assim. E a Exato. gente faz uma coisa dificílima. A gente atende por convênio, tentando manter qualidade. Isso é muito difícil. Isso é complicado. Isso é muito eu acho difícil. que é assim, que todo mundo que eu olho e falo assim, não sei como a gente ainda consegue. Porque, infelizmente, hoje as pessoas olham e falam, é por convênio. E não por convênio. Vamos fazer um negócio sério? Exato. Com certeza. Gente, muito obrigada por estarem Nada. aqui hoje. Obrigado, Foi muito gente. bom, gratidão, né? Não sei se o Gabi tem. Mas alguma- saiu, né? Meu Deus, a gente É, já tava aqui, ó. Muito tempo tentando marcar, um povo muito comprometido, muito ocupado, muito compromissado. Obrigada, Bruna, por isso. Obrigada, né, que Bruna, não tá por aqui. conseguir agendar. Isso, a Bruna Santa Bruna conseguiu ajeitar a agenda pra isso. E agora a gente tem um convidado mais longe, né? Que antes era só o Rafa que veio de Araguá. Agora tem veio a- de Brasília. a Tati de Brasília. Diretamente de Brasília. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por esse papo, Nada. foi muito bom. E você que ficou até o final, né? Que tá aqui com a gente até o final, é porque com certeza gostou desse papo, gostou da Tati, do João, da Desenvolver, da história deles. Então não deixa de ir lá acompanhar eles, seguir eles lá no Instagram também. Não deixa também de seguir as nossas redes sociais, bf.mktstudio e bf.talkspodcast. E de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas. Esses conselhos que a gente teve aqui, a chegarem mais pessoas, envia para algum amigo. Talvez um amigo que está começando na área da saúde, tem dúvida se monta uma clínica, não monta. Já tem alguns conselhos aqui, algumas ideias. Não deixe, então, de mandar esse material, de curtir e de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.